portas do inferno não prevalecerão. Projeta para mim, por favor, Gênesis capítulo 22, verso 17. Eu vou ser breve, no nome de Jesus, mas nós temos aqui algum tempo ainda. Gênesis capítulo 22, verso 17. Almeida e atualizada. De veras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Gênesis capítulo 22, verso 17. É uma palavra de Deus para Abraão. Então, Abraão está ouvindo do Senhor aqui a respeito de duas descendências. Uma que seria como as estrelas do céu e uma que seria como a areia do mar. Quando você lê o apóstolo Paulo escrevendo as epístolas paulinas, ele fala que eu e você, o crente salvo, o homem que crê em Jesus Cristo, recebeu as primícias do Espírito, está assentado nas regiões celestiais. Você sabe o que significa isso? Que você é descendência de Abraão. Então, quando Deus fala para Abraão que tem uma descendência de Abraão, que é como as estrelas dos céus, ele está falando dos filhos da fé, que estão assentados nas regiões celestiais. Amém? Então, tem promessa para Abraão e tem promessa para a descendência de Abraão. Mas tem duas descendências. Tem uma descendência que aponta para o céu, que é o cara que nasce de novo em Cristo Jesus, graça mediante a fé. E tem uma herança para aqueles que são descendência natural, que aqui é como a areia na praia do mar. Amém? Aleluia? Então, tem herança para as duas descendências, mas você precisa saber onde é que você se encaixa nisso. Então, nós somos os descendentes de Abraão. A Bíblia fala que a essa descendência se dará o mundo. Os filhos de Abraão são tomados lá na frente por uma identidade, herdeiros da terra. Em outras palavras, toda a riqueza que a terra produz com o passar dos anos tem endereço às mãos dos filhos de Abraão. Então, se tem riqueza que a terra produz com o passar dos anos, que não está nas mãos da descendência de Abraão, está na mão ilegal de outra pessoa. Amém? É um direito legal, é uma herança que foi deixada a nós a partir da vida desse homem crente Abraão, pai da fé. Então tem uma herança que é destinada para Israel natural, de fato, aqueles israelitas judeus, descendentes naturais de Abraão, mas tem uma herança para os filhos da fé, para todos aqueles que creem. Aleluia? Deus prometeu abençoar ambos os tipos de descendentes, porque nós também somos descendentes de Abraão em Cristo Jesus. Mas a promessa em Gênesis 22, 17 também diz: a sua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Essa é uma afirmação extraordinária. É uma promessa de vitória sobre os seus inimigos. Então, além de prometer uma herança para nós, ele também fala que a descendência de Abraão possuirá as portas dos inimigos. Quando você pensa em uma posse diante de uma porta hoje, talvez você não consegue imaginar muita coisa, né? Porque hoje as cidades, embora elas tenham portais de entrada e de saída, elas se tornou completamente acessível, sim ou não? Acessível. Por quê? Não faz sentido eu cercar Santa Helena, sendo que hoje existe helicóptero, avião, é ou não é? Então, mas nessa época e nesse contexto, e até a vinda de Jesus, a tecnologia era muito diferente. Então, o acesso à cidade e o acesso à riqueza do povo que habitava na cidade eram todos pela porta. Então, toda a riqueza entrava pela porta, mas pela porta também entravam todas as ameaças, todos os perigos, todos os riscos. E para a descendência de Abraão, tanto a natural quanto a espiritual, Deus fala o seguinte: a sua descendência possuirá as portas. Isso fala de autoridade, isso fala de governo, fala de domínio. Por quê? Porque quem está às portas determina o acesso, guarda a riqueza. Amém? Sim ou não? Então, a sua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E o teu descendente,
essa é uma expressão idiomática. É a mesma bênção que Labão interpretou sobre Rebeca quando despediu. Projeta, por favor, Gênesis 24:60, só para a gente ver o que Labão fala para Rebeca. 24:60. Labão e sua esposa abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Significa que eu luto contra os meus adversários, os venço e me coloco à porta como Senhor deles. Deus tem em vista o Cristo. E quando diz a tua descendência, a tua semente, está falando de Jesus. Ele está vendo o Cristo que vencerá. O inimigo se colocará à porta do inferno, como Senhor da vida e da morte. Amém? Projeta Mateus capítulo 16, verso 13, por favor. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Projeta o próximo versículo. Tu és o Cristo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi nem carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Olha só, Cesareia de Filipe guardava uma particularidade, e era o lugar específico onde Jesus estava com essas pessoas, com esses discípulos. Tinha um lugar, Cesareia de Filipe ficou conhecida por ser uma terra pagã, e onde se adoravam muitos deuses. Então, nesse cenário aqui, Jesus estava numa gruta onde se faziam sacrifícios a um deus chamado Pan. E aí, Pan é o que dá origem à palavra pânico. Então, a face desse deus era assustadora, e ela era entalhada nas pedras onde se faziam sacrifícios. E diante desse cenário, desse deus Pan, é que Jesus faz a pergunta para os discípulos, né? Ele viu lá os nomes e viu os sacrifícios, ele perguntou para os discípulos: e a respeito de mim, o que eles falam? Será que é essa a expectativa? Será que é essa a esperança? Aí eles falam: não, eles fazem ligação do Senhor com João Batista. Eles fazem ligação do Senhor com os profetas que vieram antes. Uns dizem que o Senhor era Elias, entre outros. Aí Simão salta na frente com a pergunta de Jesus, ele fala assim: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No original, a palavra Cristo é Messias, ungido. Tu és o Messias, Filho do Deus vivo. Tu és o Salvador. Nesse momento aqui, ó, o apóstolo Pedro, ainda não apóstolo, mas só discípulo, nesse momento, ele está dando vazão a algo que estava no seu interior. Então, ele tinha uma crença no seu interior, e nesse momento ele faz uma confissão. Ele fala assim, ó: tu és aquele que havia de vir salvar e resgatar a humanidade. Tu és o Filho de Deus, o Messias prometido, falado pelos profetas, mas agora encarnado diante dos homens. Hoje, para você receber a salvação, você precisa crer e... Não é assim que está escrito em Romanos capítulo 9? Fala assim, ó, se com o teu coração creres, com a tua boca confessar, será salvo tu e a tua casa. É assim ou não é? Diante dos sinais e das experiências, Pedro creu, mas esse é o exato momento em que ele fala. Assim como para mim e para você, a crença e uma confissão produzem um resultado, nesse momento aqui uma experiência acontece com Pedro. Ele é salvo. Salvo. Olha o selo da salvação aqui. Jesus falando para ele: não foi nem carne, nem sangue que te revelaram essas coisas, mas sim, quem? O meu Pai que está nos céus. Então, quem é que pode salvar e quem é que pode dar revelação? Quem é que pode colocar uma confissão no coração e na boca de um homem? Não pode ser nem carne nem sangue. Pastor não convence, líder de célula não convence, movimento, jejum não convence, nenhum tipo de prática natural convence. Mas se o Pai que está nos céus te revelar, aí você... Então, às vezes, entre nós, se estabelecem muitas crises a respeito da voz de Deus,
a respeito de ouvir a voz de Deus e ter uma clareza da direção de Deus, aí vai criando muitos mitos e muitas barreiras quanto a essa sensibilidade tão simples. E você começa a acreditar que nunca ouviu a voz de Deus. Mas aqui, a partir dessa experiência, o que nós vemos? É impossível o crente nunca ter ouvido a voz de Deus. Porque só Ele pode promover a crença e estabelecer a proclamação que salva. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E olha só, foi tão poderoso que em seguida Jesus fala para Pedro, é sobre esse fundamento. É sobre isso. A partir de agora é sobre isso. Quando eles tiverem revelação de que o Messias veio, eles vão crer com tanta força que eles vão falar, eu creio que Jesus é o Filho de Deus vivo, que desceu na terra, viveu sem pecado, assumiu o meu lugar maldito, para me dar um lugar bendito e abençoado. E isso vai ser o quê? As portas da igreja. Isso vai ser o firme fundamento. É sobre essa pedra, é sobre essa verdade, é sobre essa experiência que eu vou estabelecer uma igreja perseverante. Aí em seguida o que ele fala? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Estamos voltando a falar de portas. Olha a profecia e olha a promessa dada a Abraão, tomando vista diante dos homens, criando força na realidade dos discípulos. A partir de quê? De uma confissão. Você vai ver no decorrer da história que algumas denominações tomaram a pedra aqui como Pedro. Como se Pedro, uma pessoa, fosse o fundamento. Onde seria estabelecida a verdade. A igreja então vai ser fundada em uma pessoa. Mas se você continua lendo os evangelhos, a única pessoa que cabe na posição de pedra angular é uma, Cristo Jesus. Então ou você põe Pedro e arruina com a obra, ou você aceita que é Jesus. Logo, a pedra de edificação que acontece aqui nesse versículo não pode ser o apóstolo, não pode ser Pedro, não pode ser homem nenhum. Mas pode ser a experiência. Qual a experiência? Crer com o coração e confessar com a sua boca. Esse procedimento, quando ele começa a acontecer no meio dos discípulos, ele vai conquistando o coração dos homens. Jesus parte e ele fala assim, olha, fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Qual poder? O poder que convenceu Pedro de que aquela era a verdade, que estabeleceria uma igreja imparável. Sabe quantas vezes a igreja foi resistida pelo diabo? Quantas vezes e quantos mártires morreram às portas de cidade a ponto de calar com essa confissão e parar com esse movimento? Inúmeras. Muitos períodos de trevas, muito sangue foi derramado de várias partes, até dentro da igreja. Perseguições acentuadas, fortes. Sabe o que isso fala? Fala de coisas que são insustentáveis aos homens. Eu lembro que na minha primeira aula do seminário pastoral, um pastor, tá lá em Fortaleza, parou de frente para mim e falou assim, e se colocasse uma arma assim, no meio da sua cara, e falava assim, nega Jesus, o que você faria? Eu fiquei assim, eu falei, eu não negava não. Aí ele olhou assim pra mim, negava não? É? Toma vergonha. Colocar uma arma na sua cara e falar, nega, o que custa negar Jesus aqui? Você vai morrer, né? Aí ele foi, não falou mais nada, seguiu e foi dar aula. E eu fiquei com aquilo, né? Tipo assim, quem que esse magrelo pensa que ele é? Ele não sabe quem que eu sou, eu amo meu Senhor. Por ele eu morreria, entregaria minha vida, ia até o fim, e a aula rodou, eu não conseguia ouvir mais nada, eu só ficava pensando, rapaz, esse cara é abusado, esse professor é arrogante, e tá, fui embora. 2 dias depois, remoendo essa experiência, né, o Espírito Santo me fez lembrar de Pedro. Aí eu comecei a chorar, falei, olha, com arma na minha cara, eu nem sei quem que eu sou. Eu nem sei que tipo de medo eu teria, nem o quanto eu tremeria. Eu nem sei o que eu consigo sustentar. Será que eu sou capaz de defender minha esposa diante de uma arma de fogo? Será que eu seria homem suficiente para defender os meus? Eu nem sei. E agora, um trem aqui embasado na fé. Pelo amor de Deus, ele estava certo. Quem sou eu? Eu me encontrando comigo mesmo. Falando,
provavelmente eu ia negar, porque eu amo demais essa vida, amo demais esse corpo, amo demais minha esposa. Meu Deus do céu, que tipo de crente que eu sou, terrível! Como que eu vou ser pastor? Eu tô aqui treinando para ser pastor, mas com um caráter desse, ninguém vai dar ministério. Aí o Espírito Santo, não, continua olhando para Pedro. Continua olhando para o que aconteceu com ele, não perca as suas esperanças. Ele é o apóstolo da esperança. Eu voltei para ele, eu estive com ele novamente. E sabe o que ele falou para Pedro no finalzinho da jornada? Ele falou assim: Pedro, tu me amas? Ai, Jesus, Deus que me livre de uma arma na minha cara. Amo demais a minha esposa, amo demais você, amo demais o ministério, mas tem algumas faces a meu respeito que é desconhecida. Eu faria de tudo para salvar minha vida e viver mais alguns poucos dias no meu ministério com a minha esposa e com os meus filhos. Eu não sei a que ponto eu chegaria. Eu não sei até onde eu vou, mas uma certeza eu tenho. A quantidade de amor que é dispensado da direção dele, dos céus, para mim, é suficiente para me garantir na posição, que foi o que garantiu Pedro. Em algum momento ele teve que entender que não era o fato dele amar a Cristo, mas de ter revelação do quanto ele era amado por Jesus. E que esse primeiro amor que precisa ser preservado, visto todos os dias, não é um amor que você consegue manter em relação ao seu Senhor e à sua palavra, mas a percepção diária que você tem de que Ele te ama nos detalhes e te ama de maneira especial em todos os momentos e te assiste na fraqueza, intercede por você, e nos dias de fraqueza Ele é o braço forte, e nos dias de descrença e nos dias de falta de fé Ele é o seu esteio, Ele é a palavra de esperança, Ele é o que nós precisamos. Tem uma promessa para Abraão, tem uma promessa para Abraão e tem uma promessa para o descendente, tem uma promessa para os filhos da fé. Todo aquele que crê foi posto em Cristo Jesus. Então, uma autoridade, o Senhor tem posto você nas portas dos seus inimigos. Olha, durante muitos anos, sabe como que eu entendi isso aqui? Quando fala assim, ó, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, sabe qual que é a ideia que era montada na minha cabeça? Era o seguinte: nós estamos aqui, nós somos a igreja, e lá na porta, o inferno está como se fosse entrar, terrorizando. Lá na minha casa, repete o filme, porque minha casa é a igreja santa do Senhor, e o inferno está lá, furioso, e o diabo e o inimigo, e quer entrar, e tá. Durante muitos anos eu pensei isso. Quando falava assim, as portas do inferno não prevalecerão, eu ficava pensando, vai chegar um dia que eu vou poder ir lá fora, vai chegar um dia que eu vou poder meter minha cara lá e falar, vem agora, meu pai tá aqui, encurralado com medo, até que o Espírito Santo de Deus vem e fala assim, não, é você quem vai possuir as portas dos seus inimigos. É você quem vai entrar nos lugares longínquos. É você quem vai pôr o pé e o inimigo vai se desbaratar. É as portas do inferno que não vão prevalecer. Não é as portas da igreja que tem que ficar cerrada, não. É as portas do inferno que não prevalecem a chegada do santo de Deus, do justo de Deus. Então nós vamos entrar em todos os cantos, em todas as cidades. Por quê? Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra nós que somos igreja do Senhor. Nós vamos invadir as bocas, os prostíbulos, os bares, as escolas. Por quê? Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Então não somos nós que estamos enfurnados no lugar, esperando em dia. Não. Quem está encurralado pelo futuro é Satanás e seus demônios. Quem tem um decreto de morte contra ele é o diabo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se tem lá na sua casa um cenário de opressão e o inimigo tem estabelecido um circuito maligno ali de ofensas e contendas e miséria e carestia, deixa eu te falar, é você quem possui as portas. As portas do inferno não prevalecem a presença do Filho do Homem. Então se posicione, assuma a posição. As portas da inimizade, o acesso é seu, não deixa mais entrar. O ambiente é seu, o espírito está sujeito ao profeta. Então declara o ambiente da sua casa. Declara a salvação dos seus filhos. Olha, meu filho é lindo, está aqui diante dos meus olhos, olhos verdes, a pele branca, que eu não sei de onde vem, dos avós, tem 2 avós brancos,
teve essa sorte, não tem nada contra a pele morena, mas eu esperava ter um neguinho. Aí vem um príncipe, mas criatura de Deus, precisa ser treinado todos os dias. Um dia ele vai ter que passar por essa experiência da pedra fundamental, transitória de vida, que tira o homem do império das trevas e leva para o reino de luz. É papel meu como pai, não só como pastor, mas treinar ele para esse dia, o dia que o Espírito Santo de Deus vai confirmar uma fé no coração e ele vai confessar e vai falar assim: eu creio, papai, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e viveu nessa terra sem pecado. E agora eu quero me batizar. Vai chegar o dia que isso vai acontecer, mas ainda não é o momento. É momento de vigiar as portas, é o momento de resistir, é de possuir as portas dos meus inimigos. Então, as escolas, as faculdades, os relacionamentos na rua podem ser portas malignas, infernais de influência. Mas qual que é a realidade? O Espírito Santo de Deus entregou as portas da cidade dos seus inimigos nas suas mãos. Você é a influência maior sobre o seu casamento. As filhas de Sara possuem as portas, as chaves das portas das suas inimigas. Às vezes as irmãs ficam preocupadas porque elas guardam o corpo e lá fora as outras mostram: olha, isso não tira o seu poder, isso estabelece o seu governo. Por quê? Porque o que tem valor tem mesmo que estar guardado, errado está lá. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra o seu casamento. O seu valor não está nessas coisas. O seu valor muito excede as pedras preciosas. A visão clara de quem você é. Um posicionamento claro diante de todas as coisas. É você, a árvore frutífera no interior da sua casa. A videira frutífera. A videira da uva, da vinho, né? Você toma vinho, qual que é a sensação? Os irmãos, alegria. Você fica flutuante, né? Pouco vinho. Só o vinho da ceia, né? Você fica... Você devaneia no valor, no sabor. Eu fico assistindo os vídeos, né, de restaurantes bons, porque Deus falou que eu vou comer do melhor dessa terra. E ontem eu aprendi que o melhor dessa terra não está num lugar só. Por exemplo, o melhor... Não, eu fiquei pensando nisso. Eu ouvi lá no centro, eu fiquei pensando. Falei, olha, o melhor chocolate do mundo é suíço e belga. Mas o cacau tá na Bahia, né? Falei, olha só, né? Então não tem como ter tudo. Para experimentar do melhor dessa terra, eu tenho que ter uma agenda diferenciada. Então Deus vai me dar o quê? Um avião? Para provar do melhor dessa terra, eu tenho que ir lá comer cacau na Bahia, mas eu tenho que ir lá na Bélgica, ver o que aconteceu com esse cacau, que ele virou um chocolate tão maravilhoso, né? Tomar o vinho nas vinícolas italianas. Eu não escandalizo, eu não sou um cachaceiro. Experimentar, né? Eu fico vendo eles apreciando o vinho, né? Aí, uma taça bem grande. Ia falar igual a minha, mas a minha não tá aqui. Bem grandona, e põe um fiasco assim, aí eles decantam. Ele tem um processo até ele atingir o ponto certo para degustação. Ele dá uma espumadinha, sai um pouquinho do cheiro de dentro da garrafa. Aí, quando você faz isso a primeira vez, parece que você nunca tinha respirado antes. Parece que desentope até seu nariz. Comida ganha sabor, né? Então, experimentar do melhor dessa terra. Vamos parar de falar de comida que nós vamos abrir um tempo, né? Muito especial de jejum. Mas comeremos o melhor dessa terra. Promessa de Deus para nós. É você quem possui as chaves da porta dos seus inimigos. Então, você não vive encurralado com medo. Você não vive aprisionado com medo. Por quê? Porque a autoridade te foi dada. Sabe o que acontecia nas portas da cidade desse tempo? Tem tempo ainda. Voltando à história de Ruth, a Bíblia fala em Ruth, capítulo 4, se não me engano, verso 1, fala que Boaz, que estava interessado em resgatar Ruth, ele ficou na porta da cidade, e quando o cara, que era o resgatador mais próximo, passou, ele interrompeu a viagem dele e falou assim: vem cá, tem que ir, vamos conversar, chega aqui, ó. E aí, quem que estava ali, que ele chamou para próximo? Os anciãos da cidade. Olha, hoje, nós não temos muito prestígio
pelos anciãos, né? Nós valorizamos muito mais os filhos do que os pais, do que os avós. Mas o judeu não. A descendência natural de Abraão preserva quem chegou primeiro. Então, eu lembro que na minha casa, embora muitas coisas erradas e muitos valores investidos, porque meu pai era alcoólatra e agredia minha mãe, tinha uma coisa muito específica. Ninguém comia antes do meu pai. As panelas só eram liberadas para minha mãe servir os filhos depois que o meu pai estava com o prato servido e tinha começado a comer. Hoje como é que é? Hoje nós estamos numa comunhão. A comida vai atrasar um pouquinho, é normal. Aí você tem que furar a fila para alimentar as crianças. Se você não fizer isso, é perigoso ir preso. Uma inversão de valores. Mas na época não. Na época um ancião tinha peso, tinha valor. Então nas portas da cidade era um lugar de julgamento. Era um lugar de discussão. Por que que Boaz chama essas pessoas como testemunhas? Porque ele ia tratar de negócios. E ele precisava de pessoas que dessem credibilidade para os negócios. Não tinha cartório na época. Então, o juízo acontecia nas portas da cidade. A Bíblia fala que arrastaram Estevão, o primeiro mártir, para os portais da cidade. E ali o executaram. Então, as portas das cidades também eram lugar de execução. Não se matava dentro. Matava do portão para fora, ali, ó, na porta. Para ficar claro o que nós fazemos com os nossos inimigos. E ali o Estevão é apedrejado. O primeiro mártir da igreja é apedrejado na porta de uma cidade. A Bíblia fala, e os historiadores reafirmam, que dali, da onde Estevão foi apedrejado, se você ergue os olhos e olha no horizonte, você vê um monte com a aparência de uma caveira. Gólgota é o lugar onde Jesus foi crucificado, pendurado no madeiro. As portas da cidade. É onde Deus executou todo o juízo na cruz. Então, as portas é um lugar de julgamento. É um lugar de avaliações. É um lugar de expiação. É um lugar de sacrifício, onde o sacrifício é feito. Isso não soa familiar para você? Sim ou não? Porque todos esses requisitos que precisam ser cumpridos, as portas das cidades foram cumpridos em Cristo Jesus. O juízo que precisava ser cumprido foi cumprido completo em Cristo Jesus. Foi satisfeito na pessoa de Jesus Cristo. Então, se toda iniquidade já foi resolvida, se todo pecado já foi pago, então agora nós temos acesso à autoridade. A autoridade que nós exerceremos sobre as portas dos nossos inimigos. Então, somos nós aqui em Santa Helena. Amém? Somos nós que resistimos às portas dos nossos inimigos. Somos nós quem declaramos para a prostituição cessar. É nós que colocamos fim no tráfico de drogas, no abuso de menores. Somos nós que decretamos o fim da agressão no lar. Tudo isso, todo laço de adultério, toda prostituição, toda ignorância, toda escassez, toda cegueira quanto às riquezas, caem por terra ao nome de Jesus. Nós temos autoridade para isso. Amém? As circunstâncias lá fora vão se levantar. E muitas vezes você nem vai perceber que é o seu inimigo tentando te intimidar. Tem uma loja. Eu acho que esse irmão nunca veio aqui, né? Ele é da Assembleia de Deus, se eu não me engano. Mas tem uma loja aqui, ali do lado do supermercado Rodrigues, que ela vende açaí e sorvete. E a primeira vez que eu fui lá com a minha esposa, depois que eu tomei, no meio do açaí ali, sorvete, não sei o que a gente estava tomando, uma pessoa, eu estava assim, eu sempre tomo sorvete e em seguida bebo água. Quando era no shopping, a gente comprava um casquinha e um copo d'água, porque depois eu vou querer beber água. E aí eu tô lá sentado, tá? Eu e minha esposa, acho que tomando sorvete, o açaí. Antes de terminar, pro fim, alguém veio com uma jarrinha de água e 2 copinhos. Aí eu falei assim, você tinha pedido água? Aí eu perguntei pra moça assim, quem que pediu? Ela falou assim, não, foi eu que trouxe. Eu falei, uau. Essa atendente tava lá atrás, me olhando, comer, esperando um momento pra trás. Que é isso? Que investimento é esse? Que treinamento? Que equipe é essa, né? Tem poucos comércios aqui em Santa Helena que recebem aparentemente esse treinamento dos funcionários. Aí passou alguns dias que a gente estava aqui, ele quebrou uma parte, está fazendo uma brinquedoteca nova, a fachada dele é uma das mais bonitas ali da região.
faz investimento. Por que ele aplica dinheiro ali naquelas coisas? Por que ele se aplica e investe ali para promover aquele cenário? Porque ele acredita. Ele acredita. Aí tem outros comércios, você está aqui há mais tempo que eu, tem outros comércios que abrem para vender alguma coisa. E eles estão abertos para vender alguma coisa. Aí aqui, quando eu cheguei aqui, né, alguém falou que a calçada ia desbotar. Enviado das trevas, né? Porque eu lavava a calçada direto. Aqui em Santa Helena é poeira demais, não fica limpo. Eu lavo. Porque como que eu vou receber alguém aqui durante a semana, um Todd desse? É minha cara. Esse pastor é porco, hein? Tá vivendo aqui em cima da terra, né? Não tem jeito. Mas por que eu cuido? Eu cuido porque eu sou de outro reino. Me interessa a cultura do lugar. Me interessa as condições climáticas. Eu vim estabelecer algo. Nós viemos como igreja do Senhor nos posicionar de forma que as portas do inferno não prevaleçam contra nós. Então somos nós que determinamos. Nós não sofremos cultura de fora para dentro. Não, nós exercemos influência de dentro para fora. Porque foi eu e você que fomos estabelecidos como sal nesse lugar, como luz nesse lugar. Somos nós que damos sabor para as coisas. Somos nós que conservamos os bons costumes. Então é daqui para lá. Agora a vida é de perdição. Por quê? Porque nós vamos ter que assumir as portas da inimizade. As portas dos inimigos precisam de um representante. Quem que você acha que é? É eu e você. Somos nós. Alguém tem que decretar o fim do adultério, o fim do divórcio, o fim da pedofilia. Alguém tem que decretar. Essas são as portas do inferno que tentam nos ameaçar e avançar. Mas não adianta. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas você precisa saber disso e se posicionar. Amém? Olha, nós tínhamos eu falei desse comércio porque aparentemente ele está na contramão. Faz investimentos enquanto os outros só abrem. E eu estou falando aqui da minha experiência na porta, não é só para falar para você que eu lavo a calçada, não. Pastor, lava a calçada? Não, lavo, é a minha casa, eu moro aqui em cima. Eu tenho que lavar. Minha esposa gestante vai lavar? Não tem jeito, eu mesmo tenho que lavar. Mas eu falando que tem muitas coisas que realmente é bobeira você lutar contra. A poeira está quase me convencendo. Mas não vai, no nome de Jesus. Nós somos limpos, alvos, né? Alvos, limpos, somos limpos. Então nós combinamos com organização e limpeza. Eu não estou nem vendo essas paredes descascadas aqui, ó. Eu nem vejo. Eu vejo tudo repintado. Né, Pablo? O amém do pintor foi muito fraco. Amém, pastor. Vamos pintar esse negócio. Por quê? É porque eu quero aparecer? Não, é porque esse é o reino de Deus. As portas da miséria não prevalecem quando nós chegamos. As portas da escassez, da pobreza se vão. Por quê? Porque nós nos posicionamos diante dela e declaramos o fim. Amém? Amém mesmo? Então projeta, por favor, Isaías, para nós finalizarmos. 45:2. Isaías 45:2. Amém? Esse é o versículo que você tem que marcar na sua Bíblia. Eu oro esse versículo já há quase 2 anos. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Tem um que vai adiante de você, preparando o caminho, endireitando as veredas tortuosas, arrebentando com as portas de bronze e arrebentando com as trancas de ferro. Olha, você sabe que o bronze na Bíblia aponta para o juízo e para o julgamento. Então se tem um que vai adiante de você, arrebentando com a porta do julgamento, sabe o que ele está falando? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque aquele que vai adiante de nós despedaçou com a porta do julgamento. Olha, Jesus foi sem educação, meteu o pé na porta, explodiu com a porta de bronze. Está arrebentada, está aberta, trancas de ferro. Você sabia que o ferro na Bíblia aparece a primeira vez, sabe como? Instrumento de trabalho.
Quando você vê lá as inclinações da descendência de Adão, você vê que os filhos de Caim, eles se tornaram fazedores de coisas. E lá em um recomeço na frente, você vê em recomeço de um homem chamado Sete. E a Bíblia não fala de nada que os descendentes de Adão a partir de Sete fizeram. A Bíblia fala deles assim, ó: eles viveram tantos anos e tiveram tantos filhos. Mas da descendência de Caim não se contou um dia sequer. Mas fala que eles fizeram instrumentos de trabalho, armas, sabe? Aponta para o fazer humano. O ferro, a primeira vez que ele aparece para a obra das mãos do homem, o homem tentando facilitar o seu trabalho. Justiça própria. Suas habilidades, seus comportamentos. Outro momento que ele aparece falando que o Senhor vai descer com um cedro de ferro para governar. Ferro. Expondo todas as fraquezas e debilidades. Agora sou eu que governo. O bronze aponta para a condenação e o ferro aponta para o trabalho humano, para a iniquidade natural. Lá em Jó, se eu não me engano, no capítulo 48, 2 ou 38, 2, não vou lembrar de cabeça, fala que o ferro vem do pó. Do pó da terra se extrai o ferro e das pedras o bronze. Quem foi feito do pó da terra? Fruto de obra humana o ferro. A mesma origem. Eu e você fomos chamados para receber algo espiritual que vem do céu. Mas o ferro aqui aponta para as coisas naturais, para as coisas desse século. Isaías fala que tem um que vai adiante de você, despedaçando em todo julgamento e aniquilando toda justiça própria, desfazendo com todo merecimento e derramando favor sobre quem não merece. Amém? Aleluia, então vamos ficar de pé. A vitória sobre a culpa e a condenação é quem te dá autoridade à frente das portas dos seus inimigos. Eu me lembro que uma vez nós colocamos um irmão na porta de uma sala VIP lá em Goiânia. Nós falamos assim para ele: olha, só entra quem tá com a pulseira preta. Ele era um cara assim de porte, né? E aí, você sabe, quando é festa, sempre tem uma exceção ou outra. Chegou o governador do estado, como que você barra? Fala assim, você manda o governador voltar? Chegou o presidente da república, chegou uma representação reconhecida por todo mundo, você manda voltar e pegar a pulseira? Como é que faz? Sim ou não? Você tem que fazer o que tem que ser feito. Qual que é a regra aí? Só entra se tiver com pulseira, então é isso que você vai fazer. Mas quando chegava uma autoridade, o que você acha que acontecia? Eles me ligavam. Pastor, é o fulano que está aqui. Eu falei assim, tá de pulseira? Não, então não pode entrar. Fala um não, muito educado para ele, mas fala que ele tem que arrumar uma pulseira. E 1, 2, 3, 4. Aí eu vou lá e falo, irmão, qual que é o problema? Se tiver de pulseira, entra. Se tiver sem pulseira, não entra. Mas por que tem dificuldade? Medo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Toda autoridade te foi dada na terra. Autoridade. Amém? Você está às portas do seu inimigo. Agora é você quem decide quem vai entrar, quem vai sair. O que vai entrar de riqueza e o que vão saquear daquele lugar. É você quem decide quem fala na vida dos seus filhos. É você quem decide o que passa no canal de televisão. É você quem decide o acesso às redes sociais. É você quem decide. As portas do inferno não prevalecem contra você, mas requer de você um posicionamento. Qual que é o posicionamento? É o de quem conhece a Bíblia toda, jejua mais que todo mundo e tem ministério? Não. É quem tem a consciência de que há um poderoso suficiente indo adiante de nós, consertando os caminhos tortuosos, arrebentando com as portas de bronze, despedaçando com as trancas de ferro, e fazendo tudo novo diante de seus olhos. Para você e para os seus filhos. Amém? Paulo está lá em cima?
Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos enquanto eu oro, Ele vai ministrar um louvor. Abre os nossos olhos, nós queremos ver. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja poderosa do Senhor. Espírito Santo de Deus, desce com esse poder e com essa autoridade sobre nós. Vem como um martelo e despedaça o jugo da condenação e o medo. Vem como uma espada e separa aquilo que é natural daquilo que é espiritual. Faça-nos viver altaneiramente, com autoridade, que é a herança do Senhor para os filhos de Deus. Abre os nossos olhos, nós queremos ver. Abre os nossos olhos, nós queremos ver, sentir e experimentar o governo e o domínio que o Senhor tem dado para os filhos. Nós queremos caminhar e experimentar da autoridade dos filhos de Deus. Nessa noite nós declaramos que as portas dos nossos inimigos estão sendo agora ocupadas pela igreja. O Senhor está separando homens no meio do joio para florescerem e frutificarem. O Senhor está separando casas para serem instrumentos de edificação. Mulheres, mães, diante de filhos, sendo treinadas e capacitadas para formar uma geração de valentes e forjar e levantar homens de caráter que assumirão as posições futuras nesse lugar. Eu declaro no nome de Jesus que essa ousadia e essa coragem é conosco. É com as nossas casas, é com os pais de Santa Helena, é com os irmãos, com os filhos amados. Porque tem que vai adiante de nós, endireitando os caminhos e arrebentando com toda a condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais culpa, não há mais condenação. Não há mais a quem nos intimide, porque é nós quem colocamos as portas dos nossos adversários, os nossos pés benditos. E vamos na direção de toda a perdição dessa cidade, levando uma palavra de vida e de vitória, estabelecendo a igreja do Senhor, até que o seu reino seja manifesto nas casas, nas escolas, nas empresas e em todos os lugares de Santa Helena, no nome de Jesus.